E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para mais um exercício resolvido, hoje sobre matemática discreta. É um clássico da matemática discreta quando você começa a trabalhar com tabela verdade, verdadeiro falso, relações lógicas. E sem mais delongas, bora lá, vamos começar? Começando o problema de hoje, como de costume, com o enunciado. O enunciado desse diz: usando tabelas verdade, demonstre a relação. Esse sinal de tio, A, circunflexo, B, a gente lê como não, A e B. O símbolo de tio representa não, é uma negação. Esse circunflexo aqui, ele representa E. Então, a negação de A e B é equivalente a não A ou não B. Esse Vzão que a gente usa como símbolo, ele representa ou. Então isso a gente lê como não A ou não B. Vamos demonstrar que essas coisas são iguais. Esse é o nosso exercício. Demonstre isso usando tabela verdade. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, primeiro, como provar uma equivalência usando tabelas verdade. A ideia básica é duas sentenças lógicas. Sentenças lógicas são aquelas afirmações de A ou B implica em... Duas sentenças distintas, elas são equivalentes se para qualquer entrada possível o resultado final de avaliar a sentença lógica é a mesma. Então, por exemplo, a gente começa com A e B são verdadeiras. Avalia na primeira sentença, avalia na segunda, ela tem que ser igual para as duas para as sentenças serem equivalentes. Depois, supõe que A é verdadeiro e B é falso. O que acontece? A primeira sentença tem que ser o mesmo resultado que a segunda sentença. E vai fazendo isso para todas as possibilidades. Quando a gente faz isso para todas as possibilidades e todas são equivalentes, as sentenças lógicas são equivalentes. Além disso, a gente tem que saber avaliar os conectivos lógicos. O primeiro deles, não, é bem tranquilo. Para o conectivo não, se A é verdadeiro, a negação de A é falsa, e se A é falso, a negação de A é verdadeiro. O que numa letra bonitinha de computador fica assim. Além disso, a gente tem que avaliar o conectivo lógico E. Esse conectivo E, ele só é verdade quando A é verdade e B também é verdade. Numa tabela, a gente começa escrevendo todas as possibilidades, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Se ambas forem verdadeiras, A e B é verdadeiro. Se pelo menos uma das duas for falsa, A e B é falso. Deixando bonitinho, temos isso aqui. O conectivo lógico OU, ele é verdadeiro quando pelo menos um dos dois for verdadeiro, e ele só é falso se tanto A quanto B forem falsos. Então aqui a gente tem de novo as mesmas possibilidades, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Se os dois forem verdadeiros, pelo menos um deles é verdade, então é verdade o total. Se A é verdadeiro, B é falso, A ou B é verdade. Se A é falso, B é verdadeiro, pelo menos um deles é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Mas se os dois forem falsos, o total é falso. De novo, só deixando a letra mais bonita, fica isso aqui. Sabendo todos esses fatos, estamos prontos para resolver o problema. Então, primeira coisa, vamos avaliar como fica a primeira sentença, que era não A e B. A avaliação dela vai ser, primeiro a gente vai botar uma coluna por A, uma coluna por B, para avaliar todas as possibilidades de A e B. E aí eu vou avaliar como fica A e B e depois a negação disso. Então, primeiro, a gente põe todas as possibilidades. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. A e B só é verdade quando os dois forem verdade e ele é falso em qualquer um dos outros casos. Ou, com letra bonitinha, fica isso aqui. A negação de A e B é a negação da coluna anterior. Então a gente vai pegar a coluna anterior e vai todo lugar que está verdadeiro por falso e todo lugar que está falso por verdadeiro. Deixando com a letra bonita, fica isso aqui. Esta coluna representa a negação de A e B. Vamos avaliar agora a segunda sentença, que era não A ou não B. Para fazer isso, começa igual. Monta uma tabela. Nessa tabela a gente vai colocar A e B, todas as possibilidades. Fica mais fácil se for na mesma ordem, para a gente poder comparar as duas coisas. E aí eu vou colocar negação de A, negação de B e fazer essas duas coisas uma ou a outra. Começa normal, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. A negação de A, a gente vai inverter o que está em A. Então, se era verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, fica falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ou com uma letra mais bonita. A negação de B, bem parecido. A gente vai pegar o que está na coluna do B, que era verdadeiro, falso, e fazer a inversa dele, fazer a negação. Vai ficar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Botando uma letra bonita,
Fica isso aqui. Agora a gente vai avaliar não A ou não B. Não A, o que está nessa coluna, ou não B, o que está nessa coluna. O conectivo ou só era falso quando as duas entradas eram falsas e qualquer outro caso ele era verdadeiro. Aqui a gente tem falso, porque as duas entradas são falsas. Em todas as outras, pelo menos uma das entradas é verdadeira, então o total é verdadeiro. Deixando com a letra bonita, fica isso aqui. E aí, esta coluna representa como é não A ou não B. Agora vamos comparar as duas coisas. A gente tinha A e B, as coisas que a gente calculou separado, negação de A e B, e também a outra que a gente acabou de calcular, não A ou não B. Para as entradas, na ordem que a gente escreveu, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, a primeira que a gente obteve era falso na primeira, verdadeiro nas outras. A segunda também era falso na primeira, verdadeiro nas outras. Então elas deram iguais em todos os casos. Se em todas as possibilidades elas dão o mesmo resultado, as duas sentenças lógicas são iguais. Então isso prova a equivalência das duas coisas. Vamos dar um destaque maior ainda, e encerrar por aqui. Indo além, a gente pode fazer uma observação técnica, que é uma coisa rápida. Em termos lógicos, o que a gente demonstrou é, se você tem duas condições, e a combinação das duas condições ao mesmo tempo não é satisfeita, que é em termos lógicos não, parênteses, A e B, então se as duas coisas não são verdade ao mesmo tempo, isso quer dizer que pelo menos uma das duas é falsa. Ou a primeira não é verdade, ou a segunda não é verdade. Olhando logicamente, isso faz bastante sentido. Se você tem certeza que existem duas condições que não são satisfeitas ao mesmo tempo, tem uma dando errado. Ou a primeira ou a segunda. Bom, antes da gente encerrar, só lembrando vocês que se vocês quiserem tirar dúvidas, deixar comentários, fazer pedidos, vocês podem deixar um comentário aí embaixo, ou se preferirem uma coisa direta, ó, mandar aqui nos meus contatos diretos, e eu fico feliz de poder ajudar vocês na medida do que eu consigo gravar fisicamente. Obrigado por hoje, pessoal, e espero de verdade ver vocês no futuro, falando sobre outro tema, falando sobre outro exercício, outra disciplina, ou quem sabe contando uma anedota de matemática divertida. Obrigado por hoje, pessoal. Até a próxima.